Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. É um prazer estar com vocês. Eu espero que você esteja bem, sua família esteja bem. Deus tem feito muitos livramentos na nossa vida, em especial na vida da Simone e do Elias essa semana. Somos muito gratos a isso e estamos felizes que eles estão mais uma vez aqui. Muito obrigado, Simone e Elias. Obrigado, José, por estarem aqui. E o tema de hoje é muito interessante, fala sobre a profecia que revela a hora do juízo. E antes de começar esse estudo, eu gostaria de pedir que a Simone fizesse uma oração, por favor. Santo Pai que nos céus habitas, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, te Amém. agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Amém. Senhor nos livra, porque o Senhor nos protege, nos abençoa, e porque estamos mais um sábado, Senhor Deus, juntos para falarmos e aprendermos mais do teu amor por nós. Amém. Amém. Abençoe, Senhor Deus, este canal, que é um duto de esperança para aqueles que não têm esperança. Também te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo e as que irão ouvir, que elas Amém. possam ser abençoadas por ti e que o Espírito Santo possa ajudá-las a compreender a tua palavra e que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria para falarmos e também entendimento. Nós Amém. pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 O Apocalipse revela a hora do juízo. Então, no estudo anterior, nós vimos que o santuário terrestre tinha suas cerimônias. Nós comentamos mais detidamente sobre a cerimônia que acontecia uma vez por ano, conhecida como Dia da Expiação. E vimos que o correspondente a essa festa, na realidade de Cristo, é um juízo pré-advento. Então, a gente leu lá Apocalipse, Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, onde mostra o ancião de dia se assentando, com milhares de milhões de anjos, abriram-se os livros, né? E iniciou-se o juízo. E mais para frente, ali, versículo 13, a gente viu que Jesus Cristo vinha nas nuvens dos céus e o fizeram chegar até ele, ou seja, Jesus Cristo se aproximando e vindo próximo ao ancião de dias participar do juízo. Então, a gente viu que no final do juízo, o povo de Deus vai ser justificado e Satanás vai ser condenado. Então, a gente viu que aqueles dois bodes, um representava Cristo, né? Outro representava Satanás. E hoje a gente vai avançar nesse estudo para mostrar, para comentar um grande gráfico, né, um grande esquema da escatologia dos estudos proféticos, que mostram quando é o momento que, na nossa história, né, que se iniciaria o juízo pré-advento. Tá? Então, a gente mostrou que tinha sacrifício de animais, mostrou que tinha móveis no santuário terrestre, depois a gente mostrou que existe um santuário no céu, a gente mostrou que tem um correspondente ao Santíssimo, que tem a Arca do Concerto no céu, que dentro do Santíssimo tinha uma arca com os 10 mandamentos, que correspondia, né, ao modelo que Deus mostrou para Moisés, porque o que foi construído na terra era figura e sombra das coisas celestiais. A gente até comentou que a lei de Deus não foi alterada, porque tem o original dentro do lugar santíssimo, né, exaltando assim a questão do sábado, que é um mandamento dos 10, que hoje foi substituído no passado, né, por causa da ação humana, mas que no governo de Deus o sábado continua se mantendo, e é o sinal das pessoas que adoram a Deus Espírito e verdade. Né? E a gente viu lá que a primeira mensagem angélica, que é configurada como um anjo voando pelo meio do céu, que esse anjo representa o povo de Deus pregando o evangelho eterno, nas seguintes palavras: temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Então, o anjo convida as pessoas para temer e adorar a Deus, fala que é vinda a hora do seu juízo, e fala que devemos adorar aquele que é o Criador do céu, do mar, da terra e das fontes das águas. Então, materialmente falando, o anjo está falando, guardem o sábado, porque o sábado
né? Lembra-te do sábado para santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Então, o sábado, ele é guardado em memória ao Criador. E aqui na primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, convida as pessoas a adorarem a Deus. Então, a forma prática de fazer isso, né, visível, é a santificação do sábado. E faz todo sentido essa mensagem ser uma das mensagens agora do final dos tempos. Porque Deus sabia que, quando essa mensagem chegasse, o engano do domingo, tá? O engano da sexta-feira e o engano do domingo estariam presentes no mundo. Tá? Então, a primeira mensagem de Apocalipse, convida as pessoas para prestar atenção em Deus e na sua palavra. E outra coisa, quando fala do Criador, Deus sabia também que haveria uma forte corrente de pregação, de doutrina contra Deus, contra o Deus Criador de todas as coisas. E a gente vê o que no mundo hoje? O evolucionismo de linha darwinista, pregada nas instituições, nas universidades, pregada pelos cientistas, né, que substituíram o assim diz o Senhor, Deus falou e tudo se fez, pela uma criação que demorou bilhões e bilhões de anos, mediante processos naturais, né? Então, guiados pelo acaso. Então, é o tempo e o acaso o Deus desse século, né? E o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Tá? Então, a primeira mensagem angélica conclama os moradores da terra, né, que habitam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, a adorarem o verdadeiro Deus, a guardarem o seu sábado e prestarem muita atenção que a hora do seu juízo está chegando. A gente vai ver hoje um esquema que marca a hora do juízo, já sabendo que esse juízo é o correspondente à festa da expiação, né, no livro de Levítico, e também sabendo que essa festa da expiação é correspondente à imagem de juízo e que a gente viu que o povo de Deus será julgado. Né? Importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. E hoje a gente vai se aprofundar nesse tema, explicando o Apocalipse e entendendo outros textos mais de Daniel e de todas as Escrituras. Muito bom. E para começar o estudo de hoje, Simone, quando seria purificado o santuário? Boa tarde. Boa tarde. Leia para nós Daniel 8, de 12 a 14. Uhum. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por conta das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, como nós vimos aqui, vem nos dizendo que seriam 2.000 tardes e 300 manhãs, né? É isso, né? 2.300. Isso, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Um dia profético, ou uma tarde e uma semana, tem sido interpretado biblicamente como equivalente a um ano literal, um ano completo e real, né? Nós também temos alguns exemplos aqui, que eu gostaria que a Lília lesse Ezequiel 4, 6 e 7, e José lesse número 14 e 34. Uhum. Ezequiel 4, versos 6 e 7. Quando tiverdes cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. José? Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano,
levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Então Deus converteu os 40 dias em que eles saíram para espiar a terra em 40 anos. E a Lília leu ali em Ezequiel uma relação que Deus também usa essa relação dias e anos para fazer uma ponte entre o símbolo e o seu significado, tá? Então, na profecia, quando fala dia, a gente tem precedente de Deus usando dia como se fosse um ano. Então, Levando a gente a entender que essas 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Estamos aplicando o mesmo princípio já utilizado, tá? A gente não interpreta diretamente porque é profecia. Então, a gente pega o símbolo, o significado daquele símbolo. Seria isso. E tem esse texto de Levítico aqui também, 25:8, que diz: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. tá vendo? 49 dias, a Bíblia converteu para 49 anos, 9 anos. dando o significado, né, profético, escatológico para o dia. Isso. E nós vimos que foram lidos vários textos e todos os textos falavam a mesma linguagem, não é? Isso, muito bom, prima. Esse texto de Daniel 8, de 12 a 14, ele vem falando de ações do abominável da desolação. Né? Até quando o abominável da desolação vai ficar operando na terra e fazendo, né, jogando a verdade por terra e tudo mais? Aí vem a resposta: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. De alguma forma, a purificação do santuário, ela começa num período em que esse poder que obscureceu o ministério de Jesus Cristo tomou um revés. Tá? Quando a gente começou o estudo do Apocalipse, a gente fez o estudo ali sobre os selos. Então a gente viu que o cavalo branco ele representava o início do evangelho, a pregação a todo mundo. Depois a gente viu um cavalo vermelho que representava a perseguição e derramamento de sangue. Depois a gente viu um cavalo preto que representava escuridão espiritual, né? E depois um cavalo que simbolizava a morte, tá? Então, a gente viu que a igreja que começou com o evangelho puro, ela foi perseguida, ela aceitou, tá? Ela aceitou erros, e a igreja viveu por uma fase escura. Essa fase escura, ela representa aquelas mensagens das cartas que falam assim: olha, eu tenho contra ti que você permitiu que essa mulher Jezabel dissesse heresias, ensinasse a mentira. Tenho contra vocês que vocês dão ouvidos aí o pessoal da sinagoga de Satanás. Tem, porém, contra ti que coisas assim. Então, a igreja ela permitiu que enganos entrassem no seu seio. E o resultado de uma igreja que prega o engano é o enfraquecimento espiritual e a morte espiritual. Então, aquilo que estava previsto nas cartas, aquilo que estava previsto no conjunto dos 7 selos, tá? Ele também é abordado no livro de Daniel como obra do chifre pequeno, que jogaria a verdade por terra, tá? Lutaria contra os tempos e a lei de Deus, e essa ação de lutar contra Deus, ele prosperaria nisso daí. Então, o engano prosperou muito na Idade Média. Então, quando o Daniel, capítulo 8, versículo 12 e 14, está falando da ação, né, daquele chifre que se tornou muito forte para o sul, para o norte, para a Terra Gloriosa, chegaria um momento que, olha, até quando vai durar isso daí, essa ação? Aí você, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Deixando a entender que existiria uma fase de restauração da verdade, tá? Que ele chama aí de purificação do santuário, que a gente já sabe que é uma hora de juízo.
Deus precisaria interferir na história para criar condições, né, que refletissem essa hora do juízo, para que as pessoas tivessem conhecimento dessa verdade. E a gente sabe que isso aí veio na esteira da Reforma Protestante, no estudo das Escrituras, né? E o Daniel fala que eles examinariam o livro profundamente, esquadriariam o livro e o saber se multiplicaria. A gente vai ler esse texto depois. Só estou fazendo essa introdução para justificar aí que o estudo de hoje vai para a gente entender melhor até 2.300 o santuário será purificado. Quando isso? Tá? Então estamos começando a encaixar no esquema escatológico. Muito bom. E para a segunda pergunta, Elias, a partir de que data começariam a contar-se os 2.300 dias proféticos ou anos? Lê para nós, Daniel 9:25. Sim. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, aqui nós vemos aqui, né, a partir de que data, né, que ia contar essas 2.300 tardes e manhãs. Esses 2.300 dias proféticos, né? Então, nós vemos ali que em 1844 houve um grande desapontamento. E foi aonde que começou, né, que as pessoas achavam que Jesus iria voltar nessa data de 1844. Mas foi dali onde que Jesus passou do lugar santo para o santíssimo, né? Ali, quer dizer, ali começou o julgamento ali das pessoas que já tinham, na verdade, as pessoas tá vindo aqui agora o julgamento das pessoas vivas, né, José? Depois de 1844 para cá, agora já começou a investigação dos vivos, né? Então, antes de entrar nesse mérito, a gente precisa entender o seguinte: o capítulo 8, ele fala de um bode, de um carneiro, e fala que o bode correu contra o carneiro, ele tinha um chifre grande entre os olhos, ele destroça o carneiro. Aí a Bíblia explica lá: o carneiro é os medos e persas, o bode é a Grécia, o chifre entre os olhos, né, é o primeiro rei, Alexandre o Grande. Depois do Império Grego, tá, de um dos pontos cardeais surge o próximo império, que é o Império Romano, tá? E esse Império Romano, ele tem duas fases: a fase pagã e a fase papal, porque a Igreja cristã, ela, vamos supor, ela mandou onde os Césares mandavam, né? Ela herdou o Império Romano. E aí, isso é representado por um chifre. E esse chifre pequeno, ele ia fazer essas coisas, e aí o anjo fala, até 2.300 tardes mais, e o santuário será purificado. No capítulo 8, o anjo começa a explicar o significado da visão, falando do significado do carneiro, do bode, né, desse poder, etc. Mas ele não explica uma parte. No capítulo 9, Daniel começa a fazer uma oração a Deus. Tá? Ele não compreendeu toda a explicação do anjo. O anjo não explicou tudo a primeira vez. E aí, como resultado da oração de Daniel no capítulo 9, o anjo vem explicar a visão a ele. E aí o anjo retoma a explicação na altura desse negócio, os 2.300 tardes e mais. Ele fala assim, olha, 70 semanas estão separadas para o teu povo. Então, dos 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 dias, 70 semanas estavam separadas para o povo de Israel, tá? Para o povo de Deus, né? O povo de Deus, que naquela época coincidia com as pessoas que eram crentes e fiéis a Deus dentro da nação judaica, ou fora dela, mas como Daniel estava em Babilônia, mas fazia parte do povo de Deus. Tá? Então,
o início das 70 semanas coincide com o início das 2.300 tardes e manhãs. Por isso é que a gente aplica esse texto aí, desde a saída da ordem para reconstruir e restaurar Jerusalém. Tá? Ele começa explicando o início das 70 semanas e das 2.300 manhãs é na mesma data. Que foi 457? 457, quando teve, né, o decreto lá para reconstruir e restaurar Jerusalém. Exatamente. E a nota aqui fala. Outras fases do curso, né? Mas é isso aí. A nota vem dizendo aqui que em Esdras capítulo 7, deixa documentado que o decreto de Artaxerxes foi no ano de 457 a.C. As 70 semanas são a primeira parte da profecia dos 2.300 dias e predizem acontecimentos que ocorreriam na Terra. Por isso foram dadas, entre outras coisas, como um selo de garantia da validade da profecia, de Daniel 9:24, a fim de dar-nos confiança na parte da profecia que se cumpria no céu, onde nossos olhos não podem ver. Ambos os períodos começam simultaneamente, portanto, os 2.300 anos começaram no ano 457 a.C. e se estenderam até o ano de 1844, né? Ano aqui, né? Nessa data seria purificado o santuário celestial e a verdade seria restaurada na terra. Então, quer dizer, a restauração da verdade, né? Que ela tinha sido jogada, né? Então, ela seria restaurada novamente. Quer dizer, aí começou em 1844, né? Isso. Agora, José, como que nós podemos comprovar historicamente que o selo de garantia dos 2.300 dias ou as 70 semanas se cumpriu? Então, aqui fala de selo, né? O selo de garantia. Como a gente pode ter certeza de que essa profecia já se cumpriu, né? E que as datas são essas mesmas? Eu vou pedir para a Lília ler Daniel, capítulo 9, versículo 23 até o versículo 27. Ok. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso. Então, aqui no versículo 23 diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Então, Daniel, ele começou a fazer uma oração. Tão logo ele começou a orar, saiu uma ordem no céu e Deus falou: ó, Daniel está fazendo uma súplica, está fazendo uma oração lá, vai e explica para ele a visão. Tá? Não toda a visão, mas uma parte da visão do capítulo 8 que ficou sem explicação. Que é essa parte, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, se você ler o capítulo 8, você vê lá que lá tem a profecia e a interpretação, mas não toda a interpretação. Então, quando sai a ordem
de Deus, né? Ó, falou para o anjo, ó, vai lá e explica para ele a visão, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão, tá? Essa visão aqui é o que ficou faltando de explicação da visão do capítulo 8, tá? Isso aqui é uma sequência. Olha só como que o anjo fala, hein? Tá explicando aqui, tá? Vai explicar aqui agora, os 2.300 tardes e manhãs, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Essa palavra determinadas aqui também pode ser entendida por cortadas. Dos 2.300 anos, 70 semanas estão separadas para o teu povo e para a tua santa cidade, tá? E o que deveria acontecer? Olha que expressões muito fortes. Deveria acontecer aqui, ó. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. Olha a palavra selar aqui. Por isso que na pergunta aqui, ó, como podemos comprovar historicamente que o selo, ou seja, que tem uma marca que garante que os 2.300 anos vão terminar em 1144? Qual é a garantia? É as 70 semanas e tudo que aconteceu nela. Essas expressões aqui, ó, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, tá? São expressões que simbolizam na sua forma mais plena a obra de Jesus Cristo. Aqui já está antecipando Jesus Cristo, que carregou os nossos pecados, as nossas transgressões e deu fim aos nossos pecados, tá? Ao expiar sobre a cruz, morrendo com eles. Então, aquelas 70 semanas estavam separadas para o povo de Israel, para no final delas receber o Messias, que iria cumprir tudo isso aqui. Ó. Isso aqui é muito importante. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir os santos dos santos. Jesus Cristo ia morrer, ia garantir que os pecados fossem expiados, eliminados aqui no caso, né? E aqui fala ungir os santos dos santos. Jesus Cristo iria até o céu e iria inaugurar o santuário celestial, tá? Para cumprir o seu ministério sumo sacerdotal, né? A fase que os sacerdotes, os sumos sacerdotes representavam na terra, Jesus Cristo iria cumprir no céu. E tudo isso começa com a unção do santuário celestial. Agora, quando é que começaria isso aí? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe. Tá? Então, desde que saiu a ordem para reconstruir e para restaurar Jerusalém, que nós vimos que foi no ano 457. Isso aí é uma referência histórica. Tá? Então, a partir dessa data, até o príncipe ou ungido, tá? Isso aí também, a palavra ungido também pode ser vertida por Messias. Essa é uma profecia que marca a vinda do Messias. Os judeus deveriam estudar muito isso aqui, porque aqui tira essa ilusão de que o Messias ainda vai vir, não sei o quê. Estão perdidos. O Messias já veio 2.000 anos atrás. Essa profecia marca a data que ele ia vir. Por isso a mensagem de Jesus Cristo, de João Batista, fala assim, olha, o tempo está cumprido. Por quê? Porque tinha uma profecia de tempo que marcava quando o Messias ia vir. Então, aqui, ó, desde a saída para a ordem, para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, até Jesus Cristo, tá? São o quê? 7 semanas e 62 semanas. São 69 semanas. 69 semanas equivale a 483 dias. 483 dias, na nossa conversão de cada dia, um ano, corresponde a 483 anos. Então, do ano 457 da nossa era, você conta... desculpa, gente. 457 antes de Cristo, você conta 483 anos, você vai bater ali próximo do ano 30 ali, quando Jesus Cristo foi batizado, tá?
ali o Messias, vamos supor assim, é ungido, começa o ministério dele. E Jesus Cristo, tá? Ele teve um ministério de 3 anos e meio, a metade de 7. E o que fala aqui? Olha só, que o templo seria reconstruído, né? As praças e a cidade, né, seriam reconstruídas, as praças e as circunvalações se reedificariam, mas em tempos angustiosos. Depois, tá, dos 483 anos, depois das 69 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Olha lá, o ungido, o Messias, seria morto na 70ª semana, nos últimos 7 anos. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é o povo desse príncipe que destruiu a cidade e o santuário? O Império Romano. E o seu fim será no dilúvio. Até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Depois o Império Romano se envolveu em treta que vem, né, e depois foi destruído. Voltando, tá? O paralelismo do versículo 26 com o versículo 27. O versículo 27 é o versículo 26 escrito de forma diferente. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ou seja, Jesus Cristo, tá? A nova aliança no seu sangue, ele faz uma aliança especial durante seu ministério. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? Com a sua morte perdeu o significado a oferta de ovelhas, de carneiro. Por quê? Porque Jesus Cristo, a essência e a matéria de tudo aquilo que aquelas sombras apontavam tinham vindo. Por isso Jesus Cristo falou, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la, porque a lei simbolizava ele. Tá? Ele é a lei de Moisés. Então, na metade da última semana, 3 anos e meio depois que ele foi batizado, ele morreria e faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aí retoma a ideia do Império Romano, né? Sobre a asa das abominações virá o assolador. Por quê? Porque eles perseguiram e mataram Jesus Cristo, não aceitaram a verdade, e sobre, né, em cima das asas das abominações e dos pecados, viria o destruidor. Se o povo de Israel tivesse sido fiel a Deus e tivesse aceitado Jesus Cristo, a história dele seria outra. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, o assolador iria destruir, até que chegasse o momento em que viria uma destruição sobre ele também. Tá? Até que o assolador foi assolado e foi destruído, porque o Império Romano, você sabe, foi destruído. Né? Então é isso. Quer ler os comentários para reforçar? A nota aqui do estudo diz o seguinte: as 70 semanas, elas começam junto com os 2.300 dias, no ano de 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes, o rei, né? Ao se cumprirem as 7 semanas de anos iniciais do período de 70 semanas, seriam reconstruídas as praças e os muros de Jerusalém. Isso ocorreu no ano 408 a.C. A partir desta data, haveria outras 62 semanas de anos, mais 434 anos até que se manifestasse o Messias, que está em Daniel 9, 24, né, a última parte. Isso nos leva até o ano de 27 depois de Cristo, que é o 15º ano de Tibério César e o 78º ano de Roma. Nesse ano, Jesus foi batizado no Jordão, ungido pelo Espírito Santo e começou o seu ministério público como Messias, que quer dizer ungido. A partir do batismo de Jesus, resta uma semana de anos das 70. Nela se tiraria a vida do Messias, que está em Daniel 9, 26. Esta morte redentora, que estabeleceria firme aliança com muitos e que acabaria com os sacrifícios, que eram símbolos do sacrifício de Jesus, ocorreria na metade da semana de anos em Daniel 9, 27, ou seja, 3 anos e meio depois do batismo. E isto foi exatamente o que ocorreu no ano de 31 depois de Cristo. No ano 34, terminaria o tempo separado especialmente para os judeus, de Daniel 9, 24.
Durante o cumprimento das 70 semanas, Jesus havia enviado seus discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Está em São Mateus 10, verso 5. Mas profetizou que este privilégio ele passaria aos gentios, isto é, aos não-judeus. Por isso, depois do ano 34, São Paulo ele prega que haveria chegado o tempo de voltar-se para os gentios, em Atos 13, 46. E o povo de um príncipe que há de vir, ou seja, os romanos, destruiria Jerusalém e o seu santuário. Isto se cumpriu com Tito, um general romano, na guerra de 70 depois de Cristo. As 70 semanas, elas se cumpriram minuciosamente, colocando assim o seu selo de autenticidade sobre o resto da profecia, que se cumpriria no céu, mais distante de nossos olhos, o início do juízo investigativo em 1844. Então, gente, como a gente sabe que a profecia que se iniciou em 457 depois de Cristo, somado mais 2.300 anos, acaba realmente em 1844? Tá? Como é que a gente tem certeza que a data de 1844 é uma data que você pode confiar? Porque Jesus Cristo morreu na metade da 70ª semana. Tá? Então, a morte de Jesus Cristo, ela garante que toda a profecia ela vai se cumpriu, tá? Então, existe um elemento da história, de cumprimento da história, que garante que o final da profecia é na data que Deus falou realmente que ia fazer. A morte de Jesus Cristo e sua obra, dentro do cronograma profético, garante que o final da profecia de 2.300 tardes e manhãs realmente é 1844. E é um exercício para você fazer em casa. Pega 7 semanas, 62 semanas, mais uma semana. Converte esses períodos em anos. Pega 457, começa a somar esses valores e você vai ver em que datas eles vão batendo. Detalhe: antes de Jesus Cristo, a gente conta decrescente. Depois de Jesus Cristo, a gente conta crescente. Tá? E quando você faz a conta, o ano não existe o ano zero, tá? Não existe um ano que é chamado ano zero. Quando foi -3, -2, -1, o próximo ano já é o 1, tá? Esse pequeno detalhe aqui ajuda você a fazer as contas, porque quando você fazer a conta, você vai bater em 1843. Mas por causa que quando você faz a álgebra, ele conta o zero como se fosse uma unidade, não tem. Na realidade, é 1844, fazendo as contas dentro do esquema de calendário. Tá? Então, se a AD aqui, né, José, é ano dônimo aqui, é o ano decrescente. Esse ano dônimo, esse AD. O AD é antes de Cristo, né? Não, depois de Cristo, no caso aqui, seria... No caso, é depois de Cristo, né? Não, o AD é o ano dônimo, né, que eles falam. E ano dônimo geralmente é depois de Cristo, que é a expressão, né? É depois de Cristo. 31 AD, 31 depois de Jesus Cristo, né? Desceu, acho que foi um erro de... Agora, a quarta pergunta, Elias. Que certeza nós temos de que o santuário que seria purificado em 1844 é o santuário celestial? E antes de nós entrarmos nos versículos bíblicos, nós tínhamos aqui, eu falo, nós aqui na Terra, antes de Cristo morrer, havia um santuário aqui na Terra que era uma cópia lá do céu, que Deus tinha pedido que Moisés a fizesse, que ali é onde havia ali os sacrifícios, né, de animais, porque Jesus Cristo ainda não tinha morrido por nós. Quer dizer, Jesus estava do céu e lá também havia um santuário. Só que Jesus não estava nesse santuário até ele vir aqui a este mundo. Então nós vamos ver aqui, você vê como é que a Bíblia é clara e nos mostra, né? Como eu falei ali desse 1844, quando houve ali aquele desapontamento, que o povo na época ali, todos ali, eles
ali não era só, ali na época não havia adventista, eles eram os guardadores do sábado, eles aguardavam a volta do Senhor, era a igreja de Deus. Eles aguardavam a volta do Senhor eles tinham eles achavam que essa data era que quando Jesus estaria voltando. Então, quer dizer, houve esse grande desapontamento em 1844. Eles achavam que Jesus voltaria naquela data. Mas aí muitas pessoas acabaram se desanimando da fé, alguns partiram para outros cantos, animaram, né? Eles tinham doado tudo, deixaram tudo para trás, as plantações de batatas, todos ali o comércio, achando que Jesus voltaria naquele dia. Mas não chegou, não aconteceu, porque não seria naquela data que Jesus estaria voltando, né? Então, agora nós vamos ver aqui justamente essa purificação do santuário. Então, nós vamos ver que aqui vem falando não desse santuário aqui da terra, aquele que houve aqui na terra, mas sim um santuário lá no céu, que é a cópia, né, original que Deus pediu que copiasse, que hoje Jesus está nesse santuário, né, como o nosso intercessor. Então, eu vou pedir a Simone que lê para nós Mateus 27:50, a Lília lê para nós também Hebreus 9:23, e depois a Simone Apocalipse 11:19. Vamos ver o que esses, né, versos bíblicos da Bíblia nos diz sobre esses acontecimentos. Mateus 27:50, né? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, Valeu, 51 também. entregou o Espírito. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Agora, Hebreus 9, 23, 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo, ele não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, aqui nós vimos aqui, todos os 3 versos veio, né, confirmando que este santuário é o santuário lá do céu. Então, nós vemos, né, claramente que quando Jesus ele veio, ele morreu por nós, então já não precisava mais do santuário aqui na terra. Já não havia necessidade mais de você pegar um cordeiro, ser imolado em prol de pecado da humanidade, quer dizer, em prol dos nossos pecados. Por quê? Porque o cordeiro que viria para morrer por nós, o nosso Salvador Jesus Cristo, morreu e acabou essa lei. Então, essa lei já não existe mais. Então, hoje existe essas explicações da Bíblia para nós vermos do acontecimento até Jesus vir e onde ele está hoje intercedendo por nós, que hoje ele está nesse santuário. Você viu aí que é um santuário não feito por homens. É um santuário que está lá no céu. Então, nós vimos que hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Nós vimos, né, no estudo passado que de ano em ano o santuário era purificado. Então, entrava lá o sumo sacerdote, lá nesse santuário, para que purificasse ali o santuário aqui da terra. Então, hoje, Jesus está nesse santuário para interceder por nós. Então, hoje ele é o nosso advogado. Hoje, ele está ali. Hoje, quando você clama, você pede, ele está ali intercedendo por nós, porque ele chega até o Pai e fala assim: Pai, aqui, ó, as marcas, porque eu morri por eles. Né? Vamos perdoá-los. Né? Então, quer dizer, então ele perdoa os nossos pecados, mas amanhã ele pode ser o juiz. E quando ele for juiz, aí já não temos chance mais. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades. Porque aqui vem falando que a validade do santuário terrestre terminou com a morte de Cristo na cruz. Realmente, ela terminou aqui, com a morte de Cristo na cruz. Né? E vimos também que aqui em São Mateus 51 diz que, nesse momento, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Quer dizer, no momento que, quando Jesus morreu na cruz, que ele falou, Deus meu, né? Aí
ali o santuário, ali o véu do santuário se rasgou em duas partes. Então a Bíblia é muito claro, fala para nós dessas coisas, explicando claramente. Mas para que nós compreendamos, entendamos, é igual o José falou, pega as datas, faz as somas e veja ali, você pode ver que igreja nenhuma fala desses 1844. Igreja nenhuma fala desse desapontamento que houve. Então, essa história nós temos que revê-la cada dia, porque foi ali que começou, né? Ali depois de 1844, começou novamente ali, aí a mensagem começou a ser divulgada novamente. Que quando houve, se todos ali no momento daquele desapontamento que houve ali, falam assim, não, Jesus não veio mesmo, então acabou, então nós estamos por nossa conta mesmo e tchau. Poderia falar dessa maneira, mas Deus não deixou só por aí. Aí começou, né, os anjos a trazerem as visões para as pessoas, mostrando que realmente ele tinha que continuar essa mensagem, porque ainda não era o fim. Porque ali estaria começando uma nova etapa, que Jesus estaria nesse santuário, na purificação do santuário, ali no, né, por isso nós estudamos o juízo investigativo, na investigação das pessoas vivas. Hoje, né, nós temos a certeza que os mortos já foram julgados. Agora ele vem passando pelos vivos. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a gente fala muito claro, porque muitas vezes a gente fala assim, aquele que continua sendo santo, continue né, sendo santo. Porque aí acontece de pessoas hoje saírem da presença de Deus e pode ter certeza de não poder voltar mais. Então nós temos que aproveitar a cada dia as oportunidades que temos de estar sempre diante de Deus, para não perdermos a oportunidade de perder a nossa salvação. Amém, amém. Obrigada, Elias. E José, como que ficariam alguns aspectos proféticos do livro de Daniel até que se chegasse o tempo do fim? Daniel capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, o anjo falou assim, Daniel, termina de escrever o livro e coloca uns selos nele, tá? Fecha o livro. Essa expressão a gente entende simbolicamente, tá? Porque o livro de Daniel pode ser lido desde que foi escrito até hoje. Então, o livro não permaneceu oculto. Mas a interpretação de alguns pedaços do livro de Daniel, eles permaneceram difíceis de ser compreendidas. E quando chegou o tempo do fim, mediante esse estudo do santuário e dessas profecias como 2.300 tardes e manhãs, novos aspectos do evangelho foram revelados, tá? Então, até o tempo do fim, muitos esquadrinharão, tá? Muitos vão examinar, vão estudar. Já viu um desenho assim, quando você quer replicar um desenho, que você coloca um quadriculado em cima do desenho e depois copia os quadrinhos menores? Ou você vai estudar, você estuda pedacinho por pedacinho, palavra por palavra? Essa é a ideia do esquadrinharão aqui. Muitos vão pegar e estudar o livro, colocar o esquadro, vão pesquisar. E o saber se multiplicará. Ou seja, o conhecimento a respeito das partes difíceis de Daniel, né? Uma parte eles entenderam, outra parte não. Como essa parte das 2.300 tardes e manhãs, que era mais difícil, com o estudo das profecias, eles viriam a ser compreendidos. Tá? Inclusive, o Elias falou muito bem. Na primeira vez que eles estudaram essa parte das 2.300 tardes e manhãs, eles entenderam que o final delas, ou seja, que em 1844 ia ser a volta de Jesus Cristo, e não o início de uma nova fase do ministério de Jesus Cristo no céu, que corresponde à sexta festa de Levítico 23, que é o dia da expiação. Então, alguns aspectos proféticos do livro ficariam selados até o tempo do fim, né? Não vão ser revelados. Já foram, porque o tempo do fim começou lá atrás, né? Então hoje a gente já entende. Então não está mais selado. Não está mais selado. Elias, em Daniel 12, se ordenou selar a profecia até o tempo do fim. Como aparece no tempo do fim o livrinho profético que estava na mão do anjo e que ordem foi dada a João?
Simone, lê para nós Apocalipse 10, 1, 2, 8 e 9. Ok. Vamos ler? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão o livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. 8 e 9? Isso. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Então, aqui nós vemos aqui, né, vem falando aqui desse livrinho, a Bíblia fala do o desapontamento que houve. Em 1844, eles estavam errados nessa data? Não, essa profecia ela se cumpriu. Só que o entendimento dessa profecia nessa data é que estava errado. O entendimento que eles tiveram dela, entendeu? E teria que acontecer essa data, que é onde que Jesus Cristo estaria ali entrando no santuário, na purificação do santuário. E então nós vemos que houve ali esse desapontamento. Então o livrinho ele era, quando ele olhava assim, quando botava na boca ele era doce, mas quando chegava ao estômago ele era amargo, né? O desapontamento, a pessoa, quando a gente tem um desapontamento é terrível, é angustioso. Agora imaginamos nós naquela época ali, o povo o dia inteiro ali aguardando a volta de Jesus, esperando ali o dia inteiro ali, e Jesus não volta. Que grande desapontamento, eles baixam a cabeça, realmente, nós estamos perdidos, Jesus não voltou. E, quer dizer, eles tiveram ali aquela amargura em suas vidas, e então, onde, quer dizer, você acha que Deus ficou contente com aquilo? Não, não ficou. Ele ficou muito triste também pelo que houve. Aí é onde que começa ali, né, que ele envia ali os anjos, né, para que pronunciasse ali para as pessoas, daquelas pessoas ali, nós vemos ali, né, que foi revelado para eles que eles não estavam errados, mas que essa profecia ainda continuaria e seria a outra parte até a volta de Jesus. Quer dizer, hoje esse povo todo, aqueles que estavam ali, que morreram aguardando essa bendita esperança, estão ali aguardando ainda. E pode ter certeza, quando Jesus estiver voltando pela segunda vez agora, porque a primeira já aconteceu, que ele veio, né, ele veio que morreu. Ele teve que vir para morrer. Ele voltou para o céu, mas disse que voltaria. Então, hoje nós aguardamos essa bendita esperança da volta do Senhor. Então, nós temos que estar nos preparando a cada dia. A Simone vai ler aqui a nota, para nós, Simone, dessa pergunta aqui. Lê para nós a nota. Uhum. Depois da descrição de uma solene cena de juramento em que se assimila que no tempo do fim se cumpriria o ministério da salvação de Deus, que está em Apocalipse 10, disse ao apóstolo João, representando os crentes, que entre na cena profética. Aqui não diz que o remanescente fiel, representado por João, estivesse fazendo algo indevido. Foi Deus quem lhe ordenou fazê-lo, e ele o fez por uma importante razão que veremos neste estudo. Então, o que nós vemos, né, claramente. Então, a pergunta 7 que o José vai nos responder, agora vai dando um complemento maior dessa primeira pergunta, desse livrinho que era doce como mel, mas quando chegava ao estômago, amargo como fel. Muito bom, Elias. Então, José, para continuar essa explicação, que declaração da profecia indica que o remanescente fiel realmente haveria de passar pela experiência do desapontamento? Apocalipse 10, versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo.
Então, muita atenção aqui, gente, porque essa explicação é muito interessante, tá? Isso aqui é um fenômeno das Escrituras, vale a pena entender isso aqui. Daniel, capítulo 12, versículo 4, fala assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Ó, o livro selado, tá? O anjo falou: termina de escrever o livro e sela o livro. No tempo do fim, muitos vão estudar ele. E o conhecimento e o saber do livro de Daniel vai se multiplicar. Tá? Quando Daniel é uma profecia, o Apocalipse é uma revelação. Quando você chega no capítulo 10, aparece um anjo segurando um livrinho, mas o livrinho está aberto. Isso, vê aí o texto. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Isso. Lê o versículo 8 aqui. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo e em pé sobre o mar e sobre a terra. Ó, vai, tá? Vai. Toma o livro que se acha aberto na mão do anjo. Então, o livro de Daniel, tá? Em Daniel 12, versículo 4, ele está fechado. Mas o livro de Daniel, em Apocalipse 10, versículo 8, ele já está aberto. Presta atenção, gente. A gente está interpretando que o mesmo livro, tá? O mesmo significado de livro em Daniel 12, versículo 4, é o mesmo significado, é o mesmo livro de Apocalipse 10, versículo 8. Num primeiro momento, ele estava fechado, e fala que no tempo do fim ele seria aberto, porque muitos o esquadrinhariam e o saber se multiplicará. E no capítulo 10, versículo 8, o livro já está aberto na mão do anjo, mostrando que essa profecia aqui, dada a algo em torno de 600 ali, 700 antes de Cristo, ela se cumpriria o quê? 1840 anos depois de Cristo. Tá? Olha como que são profecias de longo alcance. Quais são evidências que eu tenho de que se refere ao mesmo livro? Tá? É a cerimônia que cerca a situação do livro. Tá? É o fato que cerca a situação do livro. O versículo 5 aqui, de Daniel 12, fala assim: Então Daniel olhei, e eis que estava em pé outros dois, de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que se achava sobre as águas do rio. Ó, um de cada lado, um no meio do rio. Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda para o céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, isso aconteceria depois de 1798. Não é o caso aqui dessa linha profética, a gente não vai abrir ela hoje, mas o anjo, um do lado, outro do outro, e um do meio. Quando se cumpriram essas maravilhas? Ele levanta as mãos para cima e jura por aquele que vive eternamente. Olha como que é feito aqui no Apocalipse. Tá? Aqui ele viu um anjo forte descendo do céu, né, com arco-íris sobre a cabeça, e tinha na mão um livrinho aberto. Ó. No versículo 2 também fala livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e a esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz como um rujo leão. Em Daniel, ele estava sobre o leito sobre o rio, né? O rio mais estreito. Aqui não, ele coloca o pé sobre o mar e o pé sobre a terra. Isso indica que a mensagem é muito mais abrangente. Tá? Quando Deus deu a profecia estava num rio, tá? Que representa o povo de Israel. Um feixe que continha
é um povo que continha a verdade. Agora, no final dos tempos, o pé sobre o mar ou sobre a terra, ou seja, pregar todo mundo. Tá? Lugares com alta densidade populacional, lugares com baixa densidade populacional. Lá, o livro estava fechado, aqui ele estava aberto. Tá? Então, só que aí, o que acontece? Lá fala assim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aqui não fala esquadrinhar, aqui fala ele vai comer o livro, vai mastigar o livro, tá? Ó, comer, vai estudar, tá? E mediante o estudo das profecias, eles ficaram maravilhados e aí anunciaram a segunda volta de Cristo ao final dos 2.300 tardes e manhãs, que o anúncio da volta de Jesus Cristo representa o mel, tá? E a decepção, porque interpretaram de forma incorreta, representa o amargo. Então, quando ele comeu o livro, quando ele esquadrinhou, quando ele estudou o livro, ele teve prazer. Mas quando veio a decepção, o estômago ficou amargo. Então, o que foi que o anjo falou? Então me disseram, é necessário que profetizes para muitos povos, nações, tribos e línguas. Então, o povo que comeu o livro, o povo que sentiu o sabor do mel do livro, o povo que se decepcionou e sentiu o amargo do livro, é o povo que ensina profecia para todo mundo, a cada nação, tribo, língua e povo. Por isso que a Igreja Adventista está representada em todos os países do mundo e está ensinando profecia até hoje, tá? Porque a Igreja Adventista ela cumpre, ela nasce no esquema escatológico no período completo, no período, na data certa, e ela cumpre a missão que Deus falou. É necessário que você ensine profecias para muitos povos, nações, tribos, línguas e povo. Entendeu, gente? O povo que estudou o livro, o povo que se alegrou com o livro, o povo que se decepcionou com o problema da interpretação é o povo que ensina a profecia. Tá? Para o mundo é o povo que está preparando o remanescente de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus, por isso que a gente é apegado à lei de Deus, inclusive ao sábado, e o testemunho de Jesus, a fé de Jesus, o espírito de profecia. Tá? Esse estudo aí é muito interessante, hein? É uma outra forma de você ver Deus colocando um X em cima da Igreja Adventista. Essa aqui é meu povo. Muito bom. E Elias, indo já para o final do nosso estudo, há antecedentes bíblicos de algum outro desapontamento? Lê para nós, Simone. Lília, lê para nós Lucas 24, 13, 35, depois 44 a 48. Ok. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive.
De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12, os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Versos 44 a 48. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então, aqui nós vemos que há antecedentes, que também houve ali um desapontamento, Uhum. porque no passado, né, em 1844, ali em 1844, estava aguardando ali a volta de Jesus. E ali nessa época aqui, nesse relato daqueles dois discípulos ali, indo para Emaús ali, né, Jesus naquele dia, tinha sido crucificado, ele tinha sido morto. Então eles esperavam que Jesus, ele não morresse, mas que ele seria ali um rei que libertasse ele da escravidão do povo romano, porque das opressões, eles eram oprimidos, eles eram maltratados, e então, falou assim: nós estamos aguardando o rei que vai nos libertar e vai tirar desse jugo pesado. Então, só que eles não compreenderam por que que Jesus veio e por que que ele teria que morrer para a remissão dos nossos pecados. E o interessante é que quando ali aqueles dois discípulos estavam indo para Emaús já desapontados, de cabeça baixa, desanimados, falei: poxa vida, nós pensávamos que ele seria o nosso libertador, aí matam ele, né? E ali sem esperança nenhuma. O interessante ali é que quando estava ali caminhando os dois conversando, né? Aí Jesus aparece para eles ali, indo junto com eles, né? E eles também não, ali de início também não reconhecem, né? Porque ali Jesus falando: mas só você que não sabe o que aconteceu, né? Da morte ali de Jesus ali. E o interessante é que quando eles chegam a certo ponto lá, eles queriam que Jesus permanecesse ali com eles. Aí Jesus vai e desaparece. Aí eles começam a compreender realmente que Jesus havia ressuscitado, e eles voltam correndo para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, você vê que Jesus já tinha aparecido ali para os 11. Então, ali, aí eles começaram a opa, Jesus ressuscitou. Então, eles começaram a compreender ali o sentido da morte de Jesus. Uhum. Porque ali o Espírito Santo começou a tocar nos discípulos do porquê da morte de Jesus, porque nem os discípulos compreendiam porque daquela morte ali. E eu acho assim, eu tenho por mim que se todos os discípulos naquele dia confirmasse que Jesus Cristo era o Salvador do mundo,
todos os 11 teriam sido mortos, todos eles. Porque Pilatos ficou com medo, na época, de reconhecer, né, que Jesus é o rei e libertá-lo. Falou assim: eu não vou condená-lo, porque esse homem não tem mal nenhum. Né? Você pode ver que ali nos relatos da Bíblia que o anjo apareceu à esposa falando para ela que ele não fizesse mal nenhum, porque ele era o Salvador. Mas ele não deu crédito porque na verdade, ele acabou se perdendo por causa do povo. Né? O povo disse: não, queremos que tu o crucifica, mata-o. Né? Aí Pilatos acabou falando assim: ó, esse homem não tem mal nenhum, eu lavo minhas mãos, façam vocês o que quiserem. Quer dizer, ele entregou realmente para ser, para ser morto, porque ele ali era uma autoridade que tinha poder. Ele, ele falou, ele até na hora que estava conversando com Cristo, ele falou assim: eu tenho poder para te libertar. Aí Jesus falou assim: se não fosse meu Pai para te dar os poderes, você não teria esses poderes. Entendeu? Então, tudo é Deus que concede. Então, nós vemos que houve esse desapontamento lá com eles, né? Também, nessa época. A Simone vai ler para nós aqui uma nota que ela dá uma ênfase maior aqui na explicação dessa pergunta aqui. Como a pergunta diz, né, se há antecedentes bíblicos de algum outro desapontamento, e a nota aqui responde, né, como já foi visto pela Bíblia e o Elis fez dito, né. Sim, o desapontamento da cruz, embora Jesus lhes tivesse dito que morreria, eles não entenderam, porque esperavam que se manifestasse com o poder que há de revelar em sua segunda vinda. Mesmo que Jesus ficasse falando para os discípulos, para os seguidores, eles não conseguiam entender. Ainda não era aberto o entendimento para eles, né? Por isso, na hora de dar a crucifixão, que Cristo morreu na cruz, experimentaram um amargo desapontamento. Imaginem, eles se conviviam com Jesus, Jesus fazia milagres, eles almoçavam, comiam com Jesus, eles estavam com Jesus. Se eles estivessem doentes, se a família estivesse doente, Jesus curava, Jesus fazia os milagres. Eles tinham Jesus ali. É como se nós estivéssemos com o nosso parente, né, uma pessoa que nós amamos, e essa pessoa falasse: olha, eu vou morrer, já está pertinho de eu morrer. Pensa que angústia. A gente fala: não, nós vamos orar, Jesus vai curar, né? E naquele momento, os discípulos pensavam, e os seguidores de Jesus, que eram muito mais de 100 pessoas, eles pensavam: não, Jesus, Deus não vai permitir que isso aconteça, mas era preciso que ele morresse para nos salvar. Nesse momento, né? Por isso, na hora da crucifixão, experimentaram um amargo desapontamento que desanimou aos insinceros. Aqueles que não eram sinceros, eles falaram: ah, morreu na cruz, então para nós já era. Mas levou os crentes honestos, aqueles que acreditam e acreditaram, a uma atitude de estudo e investigação. Eles começaram a estudar mais sobre o que havia acontecido. Há vários paralelos significativos entre a experiência dos discípulos e dos que sofreram o desapontamento de 1844. É parecido, né? Os crentes que ficaram como remanescentes do desapontamento da cruz experimentaram um angustioso desapontamento que os deixou fora de sua congregação judia. Jesus lhes abriu o entendimento para que compreendessem o que estava escrito em Lucas 22, 44 e 45. Produziu-se um redescobrimento de verdades bíblicas lançadas por terra pelas tradições, que se encontram em Lucas 24, 25 a 27. Receberam a ordem de pregar o que descobriram por revelação das Sagradas Escrituras. Lucas 24, 45 a 48. Então, quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou, eles receberam a ordem de pregar, de anunciar o que eles viram. E eles escreveram nas Escrituras, na Bíblia. E hoje nós fazemos a mesma coisa. Nós somos também do povo remanescente. Nós somos do povo, os nossos ancestrais, nossos avós, nossos pais. Eles não desistiram, eles não foram crentes infiéis, como alguns, ao verem Jesus, ao ser pregado e morto na cruz, e como muitos que aconteceu em 1844, né?
eles, o que estavam fracos, ficaram muito abalados, eles desistiram. Mas os nossos queridos, que um dia ouviram esta pregação, alguém levou para eles a mensagem, como nós estamos fazendo todos os sábados, eles permaneceram fiéis, nos ensinando a ficarmos fiéis, e nós vamos passando para os nossos filhos, e assim, de geração a geração, até o nosso Salvador voltar. Aí sim Uhum. vai terminar o grande juízo investigativo, que é o que nós estamos estudando e aprendendo cada dia mais. Aqui no auxiliar do professor vem dizendo aqui que a decepção de 1844 não foi um acidente. Estava profetizado como parte do plano de Deus para que seu povo cumprisse um objetivo específico. Por outro lado, Deus ama tanto a seus filhos que que registrou nas profecias de Apocalipse todo esse processo, a fim de que entendessem o que ocorreu e, e reafirmar a fé do remanescente fiel. Realmente, né? Então teve que tudo acontecer para que a fé dos remanescentes fosse novamente acesa. Isso mesmo. Muito obrigada. E José, o que deveria fazer remanescente fiel que surgiria do desapontamento de 1844? Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o povo que passou por esse processo de comer o livro e ter prazer, era necessário que ainda profetizasse a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, 1844 não representava a volta de Jesus Cristo, mas a chegada de Jesus Cristo para participar do juízo. Tá? 1844 é o cumprimento da profecia de Daniel 8, versículo 13, que o Filho do Homem vem até o ancião de dias para participar do juízo. Tá? De acordo com essa versão da Almeida Revista Atualizada, dá a impressão de que você vai profetizar a respeito de muitos povos, nações, tribos, línguas e reis, como se você fosse contar a história de povos. A tradução, que eu acho que é mais interessante, tem algumas versões. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a ou para muitos povos, nações, línguas e reis. Não com a ideia de que você vai ficar ensinando história, mas com a ideia de que você vai ensinar profecia para as nações que se assentam sobre a terra. Como Jesus Cristo falou, ide a todo mundo fazei discípulos. E como diz Apocalipse 14, versículo 6 e 7, que o anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, historicamente, quem começa a pregar a mensagem do primeiro, do segundo e terceiro anjo é o povo que cumpre essa profecia de Daniel, de Apocalipse 10, versículo 11. Tá? São os adventistas do sétimo dia, que comeram o livro de Daniel, acompanharam a abertura do livro, esquadrinharam o livro, tiveram o prazer de desejar e de esperar a volta de Jesus Cristo, sofreram decepção e entenderam as profecias e agora começam a pregar para o mundo inteiro, entendeu? Então, aí a gente fechou o quê? Fechou Daniel, Apocalipse, Hebreu, Levítico, tá? E as 3 mensagens angélicas, estamos comentando aqui, e vindo a hora do seu juízo, tá? Essa expressão dentro da mensagem de Apocalipse 14, 6 e 7. E vindo a hora do seu juízo é o estudo de hoje. Nós explicamos o juízo como sendo um cumprimento da festa da expiação, mostramos que existe um santuário no céu, mostramos que existe todo um esquema de tempo que começa na ordem para reconstruir, para restaurar Jerusalém até o ungido ao Messias e também até 1144, sendo que o primeiro período das 70 semanas, ou 490 anos, garantem, né, são o selo, a garantia de que o período maior dos 2.300 anos são corretos. E quando terminou esses 2.300 anos, teve esse elemento de decepção, porque comeram o livrinho e a primeira interpretação não foi correta.
E aí começaram a ensinar profecia para povos, nações, tribos, línguas e povos, para cumprir a pregação do evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo, tá? Esse estudo é muito interessante, gente. Bem Muito complexo, né? interessante. Por isso que o tempo hoje está bem. Passou bastante tempo e a gente nem percebeu. Então, para terminar, e ser um pouco mais breve aqui, que mensagem definida deveria pregar o remanescente fiel? Eu vou ler aqui Apocalipse 14, seria do verso 6 ao 12, mas eu vou ler apenas as mensagens que o anjo fala, né? Que seria verso 7: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E a outra voz seria: caiu, caiu, a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E a última voz, ou a terceira voz do anjo, seria: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aí você podia fechar para a gente? Então, gente, na história da interpretação profética, tem um momento em que a Igreja de Deus nasce para dar a última mensagem de advertência ao mundo, que ela é de forma resumida, né, sintetizada profeticamente nessas 3 mensagens. Temer a Deus e dar-lhe glória, é vinda a hora do seu juízo, adorar aquele que fez o céu, o mar e a terra, as fontes das águas. Caiu Babilônia, e se alguém receber a marca da besta, esse também vai receber as pragas de Deus. Tá? Então, Deus chamou os adventistas do 7º dia, é uma igreja que nasce, tá certo? No momento certo da interpretação profética, a gente encontra a nossa história dentro da Bíblia, a gente vai acompanhando a história, e quando chega em 1844, a gente vê que nasce a igreja, que é um movimento que estudou e prega a verdade para o mundo todo. E a gente convida as pessoas a virem fazer parte do corpo do remanescente, que é o povo de Deus que dá a última mensagem no final dos tempos. Tá? E a gente convida você também para vir fazer parte. Tá? Não é só fazer parte de uma igreja, mas é entender essa mensagem, ensinar essa mensagem. Eu convido vocês para uma decisão. Sendo que estamos vivendo nos momentos solenes do juízo pré-advento, compreendendo que o povo de Deus ensina as profecias, compreendendo que o povo de Deus guarda os mandamentos, característica da Igreja de Deus, defende os mandamentos, ensina que Jesus Cristo é o sumo sacerdote do santuário do céu, que está passando por um momento de juízo e que está julgando, tá? E que a vinda do Senhor Jesus Cristo está iminente. Solicitamos que o Senhor conceda-nos o seu Espírito, que Jesus Cristo, como nosso advogado, nos perdoe os pecados, interceda por nós, e pedir a Deus dar força para nos segurar, né, fazendo parte do remanescente fiel, que é quem vai receber Jesus Cristo em glória e majestade agora no final dos tempos. Tá? Então, Senhor, segura-nos nesse teu povo e salva-nos para o teu reino. Amém. Amém. Esse é o nosso desejo, né? Que todos nós possamos ser o remanescente fiel. Que Deus nos dê força, nos dê sabedoria, discernimento espiritual nesse tempo que estamos vivendo. Eu gostaria muito de agradecer ao Elias, a Simone pela participação, ao José. Muito obrigada aos professores. E, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui para mais um tema interessante: o Apocalipse, visões e os profetas modernos. Que Deus abençoe a cada um aqui, os que estiveram na live estudando e escrevendo também no chat, e também as pessoas que estarão ouvindo essa live futuramente. Obrigado por sua participação, deixe aquele like, compartilhe também o link com os amigos e assim vamos espalhar a mensagem para mais pessoas. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau. Eu vou ali desligar. Tchau.